Vamos orar pela pregação. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor, por quem o Senhor é. É maravilhoso conhecer o Senhor. É maravilhoso ter intimidade contigo. E que possamos usar desse privilégio agora, porque o Senhor esteja usando o pastor Roberto como um instrumento para anunciar a tua palavra. E que nós estejamos atentos ao que o Senhor tem a dizer e nos ensinar agora. Por isso que eu peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, igreja. Queria registrar aqui a presença do Silvio e da Morgana, convidados do Valdir e da Clodir. Estão nos visitando nessa noite, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a sua estada aqui no nosso meio. Dentro dos avisos aí que o Alaor trouxe, tem um que ainda queria já trazer aqui de antemão, porque neste mês de junho nós vamos ter o nosso encontro de casais. E o encontro de casais, este do mês de junho, ele vai ser feito com a Igreja Batista Aliança em Porto Alegre. A gente vai estar comemorando aí o Dia dos Namorados, né? E a gente quer fazer um jantar de casais. Então, vai ser no dia 17 de junho. Por isso, os casais aqui da igreja e que nos visitam já podem também programar e agendar esse encontro. Vai ser lá na Igreja Batista Aliança em Canoas. A gente vai divulgar mais detalhes a respeito da programação. Então, dia 17 vai ser a Igreja Bíblica Bereia, a Igreja Batista Aliança e a Igreja Palavra Viva, lá em Canoas, 3 igrejas, como fizemos no ano passado, né? E vamos, então, ter esse encontro de casais. O primeiro lá na Igreja Batista Aliança. Então, só para você já ir se organizando, se você puder participar, vai ser no dia 17 deste mês aí, tá certo? Ok, eu queria agradecer à igreja, porque ao longo desses últimos 30 dias, vocês estiveram orando, estiveram me apoiando de todas as formas para que eu pudesse concluir o meu projeto de dissertação. E como eu mencionei no grupo da igreja, eu consegui concluir todo o trabalho na última quinta-feira. E eu estou muito contente. Eu estou louvando ao Senhor, porque foi um mês que o Senhor realmente abençoou. Não fosse a bênção do Senhor, usando as suas vidas e inúmeras outras providências, certamente não teria conseguido. Mas Deus foi gracioso. Eu trouxe ali depois do trabalho, se os irmãos querem dar uma folhada para ver o que foi o desafio desses últimos 30 dias. E eu agradeço as suas orações, a sua cooperação aqui no ministério, né? Alguns irmãos mais à frente aqui de púlpito e de compromissos ministeriais me ajudaram bastante, então eu sou muito grato às suas vidas, à sua disposição, seu apoio e às suas orações. Essa conquista é uma conquista, obviamente, de todos nós, né? E eu estou muito contente. Isso é a primeira etapa, né? Que a segunda etapa agora é enviar isso para o seminário e verificar qual vai ser todo o desfecho, né, que isso vai ter lá no Seminário Palavra da Vida. Então, muito obrigado por todo o apoio que você me deu. Eu queria ainda chamar, eu não combinei, mas eu vou chamar o Guilherme para vir aqui. Pode vir, Guilherme, é você mesmo. E ontem nós estivemos aí na formatura do nosso irmão Guilherme. Ele participou aí de alguns módulos, eu não sei quantos foram em total, 4 módulos da área de aconselhamento bíblico, que é um curso de extensão do Seminário Bíblico do Sul, e ao longo então aí de vários meses, eu acho que até alguns anos. Começou em 2019, teve a pandemia, teve uns anos. Então o Guilherme esteve participando desse treinamento, aconteceu ali na Igreja Bíblica Unidos,
E ontem foi a formatura da primeira turma desse programa de aconselhamento por extensão, né? E o Guilherme, que o nosso irmão estava presente, foi certificado, então, ontem à noite. Me parece que até para ele foi uma surpresa, né? Porque isso foi assim meio definido durante a semana, né? Que seria a entrega de certificados na noite de ontem, que estava acontecendo a conferência de aniversário da Igreja Unidos, e aí lá na segunda preleção, então houve um tempo para entregar os certificados aos alunos, e o Guilherme estava lá. Então nós queremos orar com o Guilherme e expressar também a nossa alegria por esse irmão ter feito esse treinamento, né, concluído esse curso de aconselhamento, e certamente deseja usar tudo isso na obra de Deus, né, e o Senhor possa ser glorificado com isso. Vamos orar então ainda? Pai, obrigado pela vida do Guilherme, porque o Senhor o desafiou a realizar esse curso de aconselhamento bíblico aqui no Seminário do Sul, e ele teve perseverança, disciplina, conseguiu concluir todos os módulos. Ontem foi a sua formatura, e nós estamos muito agradecidos, Senhor, pela vida do nosso irmão, pela maneira como o Senhor o tem sustentado, o tem desafiado e tem usado aqui no nosso meio também. Nós pedimos, Senhor, que uses também esse preparo, esse treinamento, dando ao irmão Guilherme muitas oportunidades também para o aconselhamento bíblico, e que o Senhor use a sua vida, use o seu preparo, o seu treinamento, tudo para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos por essa conquista, estamos alegres, a vitória do Guilherme, também a vitória de todos nós. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito bem, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de João. Hoje à noite no capítulo 13, João capítulo 13, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 17. Hoje à noite eu estou aqui com a versão revista e atualizada, João capítulo 13, começando aí no versículo 1, vamos até o 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para reconhecer a Tua presença em nós e entre nós, para reconhecer a Tua graça, a Tua providência, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E agora, Senhor, ao refletirmos na Tua palavra, que assim como nossas Bíblias estão abertas, o Senhor abra também o nosso coração e o nosso entendimento para receber a Tua palavra. E que ela entre, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, provocando transformações nas nossas vidas, frutificando, Senhor, na nossa experiência, e tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, este episódio aqui que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de João, o lavar dos pés dos discípulos, aqui de João capítulo 13, isso aqui foi um acontecimento, tal como aquele que eu abordei hoje de manhã lá na ceia, lá na Igreja Batista Aliança. Este aqui foi um acontecimento que apenas o apóstolo João preservou para nós aqui no seu evangelho. Nós não encontramos essa narrativa nos outros evangelhos sinóticos. Não encontramos essa narrativa em Mateus, não encontramos em Marcos, não encontramos em Lucas. Nós temos esse registro apenas aqui neste evangelho. E ao meu ver, esta narrativa, este acontecimento, a lavagem dos pés dos discípulos pelo Senhor Jesus Cristo, momentos antes da sua crucificação, é um acontecimento cheio de significado divino, que nos ajuda muito a esclarecer aí a questão de nós vivermos neste mundo. E nós vamos falar então um pouquinho sobre isso nessa noite, observando aqui alguns aspectos dessa narrativa. Esta narrativa contém lições que são tão profundas e que nós não temos condições de avaliar ou de tratar disso plenamente nessa noite de hoje. E eu não pretendo fazer aqui uma interpretação exegética aqui da passagem, e também nós não vamos discutir aí se a prática da lavagem dos pés é uma obrigação que permanece para a igreja hoje. Ao invés disso, eu desejo que nesta noite, eu e você, estejamos olhando para a palavra de Deus e nós estejamos contemplando particularmente aí o mandamento do Senhor Jesus Cristo que acompanha esta ação, este feito. Nós temos isso no versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Está aí o mandamento. Nós temos isso também no versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. E para nós entendermos melhor aí a lição deste trecho aqui da palavra de Deus, é muito importante observar o contexto, especialmente o contexto imediato. E o contexto imediato aqui no caso desta ação do Senhor Jesus Cristo, deste ato do Senhor lavar os pés dos discípulos, nós temos registrado aí nos primeiros versículos. Vamos dar uma olhadinha novamente, 1, 2 e 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até
ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Aqui, destes versos, nós aprendemos algumas coisas em relação ao contexto em que Jesus praticou o ato da lavagem dos pés dos seus discípulos, ali naquela última refeição pascal, ali naquele cenáculo, onde ele estava reunido com os seus discípulos. Então nós aprendemos que Jesus praticou este ato aqui, tendo em vista a sua partida para o Pai. Ele estava aí há momentos da sua crucificação e na sequência da sua ressurreição e na sequência da sua ascensão aos céus. Ele praticou este ato também como prova do seu amor, e ele praticou este ato no pleno reconhecimento de todo o seu poder divino. Ele praticou esse ato também no cumprimento da sua missão. Agora, precedeu também a este ato aqui, a gente não lê isto aqui nesta narrativa, mas nós temos nas narrativas paralelas, também estava acontecendo ali naquela reunião do cenáculo, aquela velha contenda que existia entre os discípulos sobre quais deles aí seriam os principais ou exerceriam as principais funções no reino. Então eles estavam discutindo isso lá naquela refeição. E a preocupação permanente dos discípulos era: quem vai ser o que no reino? Quem é que vai ser o primeiro-ministro? Quem é que vai ser aí o secretário de Estado? Essa era a preocupação que estava permanentemente na discussão dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, em meio a esse contexto aí, e ali naquele cenáculo, e naquela última refeição do Senhor Jesus Cristo aí com os seus discípulos, ele teve que se pôr aí sobre as suas mãos e os seus joelhos, e ele então lavou os pés dos seus discípulos. Meus irmãos, isso aqui era um serviço de escravo no contexto cultural da época. E o Senhor Jesus Cristo fez isso para gravar no espírito deles, na mente deles, no coração deles, que Ele, o Senhor, os chamara para servir e não para dominar. Este serviço, a lavagem dos pés, ordinariamente, ali naquela cultura antiga, era um serviço que era feito pelos escravos, e certamente jamais um serviço realizado pelo anfitrião de uma festa, que era a posição que o Senhor Jesus Cristo estava ocupando aqui na festa da Páscoa e nesse jantar aí com os seus discípulos. E se não houvesse um escravo para realizar esse serviço, quem deveria fazer isso naturalmente era aquele membro mais humilde do grupo festivo, e certamente não o de maior honra, como era o caso do Senhor Jesus Cristo nessa ocasião aqui. Para a lavagem dos pés dos convidados, esses escravos que realizavam este serviço, eles tiravam normalmente a sua veste externa, aquela capa ou aquela túnica, e em seguida eles amarravam uma toalha assim na cintura, porque eles precisavam ter essa toalha ali sempre à mão para irem secando os pés à medida que eles iam lavando os pés ali dos convidados. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez aqui nessa situação. Ele tomou o lugar de um escravo.
ele assumiu a função de um escravo. E sendo o nosso Senhor Jesus Cristo o maior de todos os homens, seja em estatura moral, seja em estatura espiritual, ele tomou o lugar de um simples escravo. E ele se tornou ali servo de todos. Por que ele fez isso, meus irmãos? Porque esta era justamente a sua missão. O que ele disse num outro evangelho: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Paulo diz o seguinte em Filipenses, deixa marcado aí nessa passagem, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 7 e 8. Paulo escrevendo aqui sobre o exemplo de Cristo na sua humilhação. Versículos 7 e 8, Paulo diz o seguinte: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então Paulo diz aí que a si mesmo se esvaziou. Paulo diz aí que ele assumiu a forma de servo. Paulo diz que a si mesmo ele se humilhou. Agora notem, nessas circunstâncias aqui lá no cenáculo, diz o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, a essas alturas o diabo já havia feito o quê? Ele já havia colocado aí no coração de Judas Iscariotes a determinação de trair Jesus. Está aí no versículo 2. O diabo já tinha posto no coração de Judas a intenção de trair Jesus. E foi durante este período, e foi aí neste momento que o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Jesus aos pés do traidor. Que quadro esse? Você pode contemplar essa cena? Jesus aos pés do traidor. Jesus lavou-lhes os pés. A propósito, que tipo de sentimento será que eu e você temos nutrido aí no nosso coração para com os nossos inimigos? Para com aqueles que você crê que lhe prejudicaram no passado, ou para aqueles que você acredita que estejam lhe prejudicando hoje? Será que nós temos algum tipo de amargura em nosso coração para com os nossos pais, para com os nossos irmãos, para com os nossos familiares, para com nossos amigos? Você tem alguma amargura no seu coração? Algum ressentimento? Neste capítulo aqui, no versículo 1, no final do versículo, nós lemos que Jesus amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Sabe o que significa essa expressão? Significa através da crise toda. Todo esse contexto de crise que culminou na sua crucificação, na sua morte, Jesus amou-os até o fim. Durante toda a crise, até aquele momento em que indivíduos ímpios, iníquos, cruéis, desarrazoados, desafeiçoados, arrebataram-lhe violentamente a sua vida física.
Ele os amou até o fim extremo, até a culminação da crise, até a hora de ele passar deste mundo para o Pai. Ele os amou até o fim. E por favor, não esqueça que Jesus lavou os pés do seu traidor. Até onde você tem amado. Esse ato aqui se reveste de uma significação muito mais profunda do que simplesmente um exemplo de humildade que o Senhor Jesus Cristo está dando aqui. E a chave para nós entendermos as lições, ou a lição principal que emana aqui dessa narrativa, que está sendo simbolizada aqui nesta ação do Senhor Jesus Cristo. A chave para nós entendermos aqui a lição apresentada aqui nessa narrativa está no versículo 8. Na segunda parte, Jesus Cristo diz o seguinte: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Agora notem o seguinte: durante os 3 anos do ministério público do Senhor Jesus Cristo, o seu ministério aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha tido parte com os seus discípulos, aí nas diversas circunstâncias mais humildes da vida diária. Então nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo comeu com os seus discípulos, nós sabemos que ele viajou com os seus discípulos, nós sabemos que ele dormiu com os seus discípulos, nós sabemos que ele teve muitos momentos de instruir particularmente os seus discípulos. Mas agora a cena vai mudar. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai se retirar. Ele vai para a casa do Pai. E para os seus discípulos terem comunhão com o seu Senhor, que vai estar agora na casa do Pai, no palácio celestial, e eles vão permanecer aqui na terra, para que eles consigam ter comunhão com o Senhor. Agora vai ser necessário um outro asseio, um outro tipo de limpeza, espiritualmente falando. É preciso purificação daquela contaminação inevitável que resulta do nosso trânsito por este mundo. A figura que está em foco aqui, nesta ação do Senhor Jesus Cristo, é a figura de uma contaminação incidental. Essa passagem aqui não está tratando de pecado. Pecado se purifica com o quê? Pecado se purifica com sangue. Pecado não se purifica com água. Então a questão central aqui desta passagem não é uma questão de expiação, mas é uma questão de purificação. No versículo 10, o Senhor Jesus declarou-lhe a Pedro: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Agora, os discípulos, eles já conheciam aí a Jesus Cristo como Emanuel. O que significa o nome Emanuel? Deus conosco. Eles já conheciam essa realidade. Mas agora o Senhor Jesus Cristo quer que os discípulos aprendam, e Ele quer que eu e você, que somos discípulos, também aprendamos a realidade mais preciosa, a realidade agora de nós com Ele. Nós já conhecemos a realidade
dele conosco. Mas agora o Senhor Jesus Cristo quer expandir esta visão e quer que os seus discípulos experimentem essa realidade, essa intimidade, nós com Ele. Ok, dito todas essas coisas, isso ainda é uma introdução. O que é esse mútuo lavar dos pés que nós encontramos aqui nesta passagem? O que significa o fato de que eu devo lavar os pés do meu irmão e que os meus pés devem ser lavados por ele? Lembra que o Senhor está ensinando uma lição, é uma lição espiritual, está representando ou simbolizando algo espiritual. Qual é o aspecto da verdade que está especialmente sendo tratado aqui nesta passagem? O aspecto da verdade, especialmente enfatizado aqui, é o aspecto do refrigério mútuo. Refrigério mútuo. E como nós vamos ver aqui em breve, significa muito para o Senhor que nós, como seus filhos, nós estejamos aprendendo a ministrar refrigério à vida dos nossos irmãos e que eles, por sua vez, também sejam um meio de refrigério para as nossas vidas. Então deixe esse pensamento aí guardado na sua mente. Como eu já falei anteriormente, essa passagem aqui não está tratando de pecados. Quer eu ande descalço, quer eu ande de sandálias, quer eu ande até mesmo de sapatos, a poeira que vai se acumular nos meus pés é algo inevitável. E eu não posso esquivar-me a ela. Agora, se eu cair e caindo, eu andar rolando pelo chão na poeira, de forma que a poeira se grude na minha roupa, se grude no meu corpo, isso não é uma coisa inevitável. Isso é uma coisa inteiramente errada. Eu tenho que caminhar de um lugar para o outro, mas é totalmente desnecessário que eu esteja me arrastando pelo chão, ou que eu esteja rolando pelo chão de um lugar para o outro até chegar onde eu preciso chegar. Eu posso fazer isso sem chafurdar na lama. Agora, igualmente na vida cristã, tropeçar e cair, e então chafurdar na poeira, na lama do pecado, isso, sem dúvida, é algo que eu tenho que evitar, e em Cristo eu posso evitar isso. E se eu fizer isso, eu estou realmente pecando. E se eu estiver chafurdando no pecado, na lama, na poeira, o que eu preciso? De lavagem? Eu preciso de arrependimento. Eu preciso de perdão da parte de Deus. Porque não é necessário que, como filho de Deus, eu esteja caminhando desse modo e escondendo-me aí atrás da desculpa que de vez em quando eu preciso cair, que isso é inevitável. Eu acho que todos nós concordamos com isso. Mas o ponto principal aqui, nesta passagem de João capítulo 13, quanto à poeira nos nossos pés, é que caminhando aqui pelo mundo, andando neste mundo, aqui na nossa peregrinação, no nosso trânsito por este mundo, não importando quem nós somos, ou quão cuidadosos nós possamos ser, é inevitável que os nossos pés recolham alguma coisa. Naturalmente, se nós não tocarmos a terra, com certeza nada vai se apegar a nós, mas para isso nós teríamos que ser carregados no colo de um lugar para o outro. Agora, se nós tocarmos o solo, é certo que aquilo que está lá no solo
de alguma forma, vai se apegar a nós. Por isso, meus irmãos, lembre-se que o refrigério mútuo aqui de João 13 não está relacionado aí com a questão de pecados cometidos, para os quais sempre há perdão através do sangue de Cristo, e aos quais eu preciso sempre buscar minha purificação. Este refrigério de João capítulo 13 está relacionado com o nosso caminhar diário, com o nosso trânsito pelo mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E nós transitamos por este mundo. E por isso é inevitável que algo se apegue a nós. O Senhor Jesus Cristo diz: vós estáis limpos. O que provocou essa limpeza em nós? O sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aí no versículo 10, quem já se banhou não necessita. E no que diz respeito ao pecado, a sentença poderia terminar aqui. Mas acontece que nós nos movimentamos neste mundo. Nós nos movimentamos no reino aí de Satanás. E algo com certeza vai se apegar a nós. Tal como aquela película, você já observou assim, quando você deixa o sol entrar na sua sala, agora de manhã assim, aquele sol gostoso, entra na sua casa, ali na sua sala, e de repente você olha, e em cima de todas as coisas tem o quê? Uma película de poeira. Muitas vezes você nem percebe. O nosso trânsito por este mundo acumula sobre nós essa película de poeira. Isso é algo inevitável. E essa película, ela fica ali entre nós e o Senhor. E nós não podemos evitar isso, simplesmente porque nós estamos andando por este mundo. E nós estamos tocando nas coisas deste mundo, todos os dias, todo o tempo. E nós estamos aí envolvidos no seu comércio, nós estamos aí envolvidos nos seus entretenimentos, nós estamos envolvidos com seus prazeres, com a sua escala de valores corrupta e toda a aparência pecaminosa. E essa é a razão das palavras do Senhor Jesus Cristo, de que nós precisamos lavar apenas os pés. Agora eu queria dar um exemplo prático, para tentar ilustrar, as ações que eu estou apresentando aqui. A maioria de nós precisa sair de casa para trabalhar talvez 6, 7, 8 horas diárias. E não existe nada de errado em trabalhar. Não é pecado trabalhar. Mas quando nós voltamos do nosso emprego, quando nós voltamos para casa, muitas vezes nós nos sentimos cansados, desanimados, desafinados com as coisas. E se às vezes nós encontramos um irmão ou uma irmã aí pelo caminho, de volta, muitas vezes até é difícil falar de coisas espirituais. É como se houvesse ali uma capa ou uma película ou algo aí nos contaminando. Não é necessariamente pecado, mas é algo que se depositou ali sobre nós simplesmente pelo nosso contato e pelo nosso trânsito pelo mundo. Um outro exemplo, eu pensei um pouco para colocar isso em termos ilustrativos, daí eu vou usar a experiência da Samantha. Vamos pensar no caso da Samantha com os seus 3 filhos. Eu creio que todos nós podemos imaginar que o dia a dia da Samantha, nessa fase agora da vida dela, é um dia tranquilo ou agitado? É um dia bem agitado, né? Então vamos pensar um dia normal.
Então, começou o dia. Como é que vocês acham que as crianças acordam? Elas acordam com toda energia. Tiveram uma boa noite, né? Se tiveram uma boa noite de descanso, elas acordam com toda a energia, então precisa preparar o lanche da manhã. Precisa preparar aí o café do Samuel, da Thalita. Mas lá no outro quarto, quem é que já está chorando? O Davi. Então a Samantha, ela corre para atender aí esses compromissos, ela corre para atender os três, e depois que ela deu o café para o Samuel e para a Thalita, eles vão lá para o pátio, e eles vão brincar. E aí o Samuel então pega a sua bicicletinha, e ele vai correndo lá para frente, ir para os fundos, e de repente ele cai da bicicleta. O que acontece? Uma choradeira. Ao mesmo tempo que a Samantha percebe que ele caiu e está chorando, ela olha para frente, o portão está entreaberto, e ela vê a Thalita indo para frente e querendo sair pelo portão. Então ela sai correndo para pegar a Thalita, não deixa ela sair para fora, mas nisso ela tropeça na mesa da cozinha, tem um copo em cima, cai, quebra aquele copo em vários pedaços lá na cozinha. Começam as cólicas do Davi. Ela precisa também dar um remédio das crianças. Então toda a manhã assim é bem corrida. Aí de repente aparece alguém de surpresa para o almoço. O telefone começa a chamar e o Alaor não está em casa. É um dia bem divertido, né? Assim, pela manhã, então parece que tudo desaba sobre ela ao mesmo tempo, e aí ela corre para atender uma coisa, mas ela falha para com a outra. Agora, finalmente, depois que tudo está ajeitado, então ela se senta um pouco para descansar, tomar um pouco de fôlego, e é como se ela precisasse aí de força para elevá-la novamente à presença de Deus. Ela está consciente de que existe algo ali, não é pecado, mas é como se houvesse aquele depósito de poeira que vai cobrindo aí todas as coisas. Eu penso que isso ilustra aí a necessidade do lavar os pés. Muitas vezes nós estamos cansados, nós estamos fatigados, exaustos com os nossos deveres, sejam eles ministeriais, sejam eles seculares. E às vezes quando nós nos ajoelhamos para orar, não precisa algum tempo assim, até que a gente consegue estar naquela conexão com o Senhor. Às vezes nós precisamos um tempo para nos acalmar. Talvez nós levamos aí alguns minutos para voltar àquele lugar onde realmente nós podemos chegar na presença de Deus. Ou então, se nós nos sentamos para ler a palavra de Deus, talvez depois de um dia com muitos compromissos, nós descobrimos que nós precisamos de um esforço determinado para nós restaurarmos novamente aquela receptividade do falar de Deus conosco lá no início da manhã. Mas como é bom quando nós encontramos aí irmãos que estão com um coração transbordante, e é como se eles tivessem saído recentemente da comunhão com Deus, e então sem qualquer intenção aquele irmão chega, ele aperta as nossas mãos, ele testemunha de alguma coisa que Deus fez na sua vida, e ele pode não saber, mas é como se ele tivesse chegado aí com um espanador e ele tivesse limpado toda a poeira. Imediatamente nós sentimos que o nosso contato com Deus foi restaurado.
O que significa então a lavagem dos pés? Aqui no contexto. Significa restaurar o frescor original. Significa trazer de volta a um ponto de tal clareza que é como se viesse da imediata presença de Deus. Algo saído recentemente das suas mãos. Muitas vezes eu me sinto oprimido dessa forma, cansado. E não é exatamente pecado, não é pecado, mas é a consciência de uma camada de poeira, uma camada de poeira do mundo. Então eu encontro um irmão, uma irmã, que podia não saber nada daquela situação, daquela condição, mas que me fez uma observação, que falou algo, e aquilo mudou tudo. E quando isso acontece, nós sentimos simplesmente que a escuridão se foi, aquela película de poeira, ela foi retirada. Isso, meus irmãos, é a lição da lavagem dos pés. É o refrigério mútuo. É dar refrigério aos meus irmãos em Cristo. É trazer um irmão novamente àquele lugar como como sendo o lugar onde ele estivesse aí imediatamente na presença de Deus. Esse ministério é um ministério muito importante. E talvez isso não seja muito mais do que um aperto de mãos, de que uma mensagem de WhatsApp, né? Se usa o WhatsApp para tantas coisas. Pode ser uma palavra de encorajamento, dita assim meio que casualmente. Se nós estamos dentro da vontade do Senhor e em condições que não haja nuvens entre nós e o Senhor, nós vamos descobrir que nós estamos sendo mansamente usados pelo Senhor. Talvez nós não o saibamos, e eu acho que em certa medida é até bom que nós não o saibamos. Mas Deus quer que nós sejamos constantemente refrigério na vida dos nossos irmãos. Então, pense o seguinte: quando o nosso irmão estiver abatido, nas trevas, em confusão, quando ele tem um peso no seu coração, uma película diante dos seus olhos, quando ele se sente assim tão empoeirado, ele virá a nós. Pode ser que ele não fique por muito tempo, talvez só alguns minutos, mas aqui é a oportunidade que nós temos de ser usados pelo Senhor como refrigério na vida dos nossos irmãos. E nós precisamos descobrir aí a graça de Deus para ajudar os nossos irmãos. Refrigerar o coração dos santos é um ministério que nós podemos cumprir, que nós podemos desempenhar todo o tempo, em todos os lugares. E na avaliação de Deus, isso não tem preço. Bom, então, nós já vimos aí que o nosso trânsito por este mundo, inevitavelmente aí vai nos contaminar. Nós já vimos também que nós podemos e nós devemos aí lavar espiritualmente os pés uns dos outros. Agora, para servirmos uns aos outros deste modo, nós precisamos preencher algumas condições. Se nós estamos andando com Deus, se nós estamos em comunhão com Deus, naturalmente não é dúvida de que Deus vai nos usar na vida dos nossos irmãos. Se nós estamos com os nossos corações transbordantes de paz e de alegria,
nós vamos ser espanadores aí na vida dos nossos irmãos. Agora, se houver qualquer controvérsia entre nós e o Senhor, então nós não podemos ajudar os nossos irmãos dessa forma. Na verdade, nós não podemos espanar o pó das suas vidas. Na verdade, o que nós vamos fazer é contaminar uns aos outros. Agora, o Senhor Jesus Cristo diz aqui que a repetição deste ato compete a quem? Compete a nós. Por que compete aos discípulos? Porque, meus irmãos, sempre vai haver necessidade de exercer este ministério na vida dos irmãos. Sempre. Sempre há necessidade de restaurar irmãos que caíram, de trazer irmãos de volta ao arrependimento, de estar ali ao lado de irmãos que estão pecados e endurecidos e conduzi-los de volta ao caminho. Sempre haverá essa necessidade. Mas a maior necessidade dos santos, hoje em dia, é de refrigério. É de trazê-los de volta aquilo que é original, aquilo que é de Deus. E isso, meus irmãos, é poder. E nesse sistema mundial em que nós vivemos, que é um sistema satânico, que é um sistema anticristão, que é um sistema obscurecido aí pela poeira e pela fumaça do abismo, do inferno, como nós nos alegramos quando nós encontramos santos, recém-chegados aí do ar limpo dos céus. Esse frescor traz de novo a mim e a você esse sopro divino de vida na nossa alma. Agora, esse trabalho aqui de refrigerar, de ser refrigério na vida dos irmãos, não é um trabalho de palco, para nós servirmos uns aos outros. Dessa maneira, é necessário que nós tenhamos 3 ferramentas, que eu vou ilustrar aqui no texto. Nós precisamos da água. Para a lavagem dos pés precisa de água. Nós precisamos da água. Agora, para este ministério especial, nós precisamos da água da palavra. 13:5 diz: depois deitou água na bacia. Frequentemente a palavra de Deus ela tem sido simbolizada pela água. É a água da palavra. A água da palavra, ou a palavra de Deus, ela é um meio de purificação e ela é um meio de refrigério. E tem vários textos no Novo Testamento que falam isso. Se nós queremos ser refrigério na vida dos nossos irmãos, nós precisamos do quê? Da água da palavra. Nós precisamos da água da palavra nas nossas vidas. Ou seja, nós devemos estar cheios de Bíblia no nosso coração. Alguns anos atrás, um professor meu de inglês, ele disse que eu só saberia inglês quando eu soubesse pensar em inglês. E da mesma forma, a Bíblia, ela está abundantemente na nossa vida quando o nosso pensar é um pensar bíblico. Quando o nosso viver é um viver bíblico. Mas é muito triste e lamentável nos dias de hoje a gente perceber que muitos crentes acham que eles precisam da Bíblia só lá na igreja, que nas outras áreas da sua vida não precisam da Bíblia. Não precisam da Bíblia lá no seu trabalho, não precisam da Bíblia lá na escola, não precisam da Bíblia na família, nos seus relacionamentos. E então eles avaliam, eles escolhem, eles decidem, tudo com base no seu discernimento humano,
na sua inteligência humana, na sua esperteza, no seu intelectualismo, eles não revelam um pensar bíblico. Jovens crentes namoram jovens incrédulos sem a menor preocupação com isso. Um sem número de casamentos, separações, divórcios e novos casamentos acontecem sem se considerar o ponto de vista de Deus em relação a isso. Na família, marido e mulher invertem os seus papéis sem o menor desconforto. Crentes se relacionam com o mundo, formando conexões profundas com o mundo, ignorando que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Irmãos, sem essa água da palavra, nós não podemos lavar os pés dos nossos irmãos. Então, é a primeira ferramenta que nós precisamos, a água da palavra. No caso da lavagem dos pés, onde a água estava? Na bacia. Então, nós precisamos da bacia que contém a água. Onde é que a Bíblia precisa estar? Ela precisa estar no nosso coração. E o nosso coração precisa estar disponível para o serviço. Nós devemos ter no nosso coração um anseio profundo de ajudar os nossos irmãos. E aí, nessa matéria, o conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses é muito importante. Nós precisamos ter em vista não aquilo que é propriamente o meu interesse, mas aquilo que é particularmente importante para o meu irmão. O salmista diz lá no Salmo 119, versículo 12, ele diz o seguinte: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. O nosso coração talvez não queira isso, talvez não queira guardar a palavra de Deus, mas nós precisamos induzi-lo a agir dessa forma, pelo Senhor e pelos irmãos. Então nós precisamos da água, nós precisamos da bacia. Qual é a outra ferramenta? A toalha. Nós precisamos da toalha. Nós precisamos nos cingir com a toalha que conforta e que purifica, que conforta e que consola depois aí da purificação, da lavagem. O Senhor Jesus Cristo, quando realizou o seu ministério aqui, esse ato, a toalha era algo que estava em evidência antes que ele começasse o serviço. Nós precisamos ser conforto e consolo na vida dos nossos irmãos. E como seria bom se aquilo que o apóstolo Paulo disse a respeito de Filemon pudesse ser dito a meu e a seu respeito também. Paulo disse de Filemon o seguinte, Filemon, nos versículos 4 a 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Isso aqui é a lavagem dos pés. Reanimar o coração dos santos. Ser refrigério na vida dos nossos irmãos. Eu quero chegar aqui para a conclusão desse sermão, versículo 15
João 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou o exemplo, sendo Ele mesmo o Senhor, sendo Ele o Salvador, sendo Ele o nosso amparo e sendo Ele o nosso meio de purificação. E Ele deseja, isso pode ser percebido dessas palavras finais aqui do versículo 15, Ele deseja que eu e você estejamos constantemente estudando formas de como prestar este serviço aos nossos irmãos. Como é que tem sido isso na minha vida e na sua vida? Você tem sido um crente espanador? Aquele crente que ajuda a limpar a poeira que se acumula sobre a vida do seu irmão? Ou será que eu e você temos sido mais um crente tipo cano de descarga, que serve apenas para contaminar todos ao seu redor? Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ninguém está tão limpo que não necessita lavar os seus pés. Que Deus nos conceda o privilégio e a graça de nós sermos usados aí na vida dos nossos irmãos. Amém? Curve aí a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por este tempo de culto, de adoração e também de reflexão na Tua Palavra. E eu venho pedir, Pai, que aplique a Tua Palavra aos corações de todos nós. E o Senhor nos deu o exemplo para que nós façamos da mesma forma. E eu venho pedir, Senhor, ajuda-nos então a sermos refrigério aí na vida dos nossos irmãos. Todos nós precisamos, Senhor, deste ministério e todos nós podemos contribuir com este ministério. Então eu peço a Tua bênção sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos. E eu peço que nessa semana tenhamos muitas oportunidades de praticar a Tua Palavra estudada nessa noite. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.